Queridos, voltamos para a nossa quarta aula de Família Cristã 2. Eu queria, assim, de coração dizer que nós estamos muito felizes em poder compartilhar com você, assim, tantos textos, tanta expressão do coração de Deus, para a gente poder entender a responsabilidade que é para todos nós de realmente termos uma família referencial no meio de uma geração pervertida. Você lembra que na aula 1 nós vimos que Deus nos chamou, o projeto de Deus desde a criação é que nós como pais sejamos a sua imagem, conforme a sua semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que nós fomos, desde a criação, abençoados, homem, mulher, macho e fêmea, para sermos férteis e multiplicarmos essa imagem, essa presença, o caráter do próprio Deus. Nós vimos também que o verdadeiro cristão feliz, isso dentro da primeira aula ainda, o verdadeiro homem feliz é aquele que realmente tem uma família abençoada, uma mulher que é uma videira, como uma videira frutífera, filhos como plantas de oliveira em volta da sua mesa. Um homem que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos, não tem como. A sua família será uma família abençoada e abençoadora. Nós vimos na segunda aula o padrão de um testemunho cristão e de uma liderança cristã. Não tem como. Tudo com base nessa bênção de Gênesis 1, 27 e 28, não tem como. Todo ser humano, ele se reproduz. Aquilo que eu sou, eu produzo em minha volta, em meus filhos, eu reproduzo neles. Então, o verdadeiro líder, verdadeiro cristão, ele tem que ter essa consciência de que ele tem um chamado a reproduzir, mas reproduzir o quê? O que Deus é na vida dele. E ninguém pode liderar o rebanho de Deus se ele não for um exemplo. E vimos os textos bem claros que o exemplo de caráter como pessoa, como homem de Deus, obreiro aprovado, e um caráter de um exemplo de casamento, um exemplo de filhos obedientes a ele, homem. Vimos também na terceira aula a honra e a cura nas gerações. Se você quer criar nos teus filhos uma honra para ti como pai ou como mãe, em primeiro lugar você tem que ser curado dos teus relacionamentos com os teus pais, da tua atitude com os teus pais. Nossos pais, nós sabemos, a maioria dos nossos pais erraram por ignorância. Alguns tentaram fazer certo, outros talvez nem pensaram em fazer certo. E todos nós fomos uma geração que trouxemos marcas dos nossos pais, que nos prejudicam na honra. E se nós não honrarmos os nossos pais, como é que nós vamos ensinar sobre honra para os nossos filhos? Podemos ensinar o quanto quisermos, mas eles não vão fazer o que a gente diz, eles vão ser o que a gente é. Por isso, a terceira aula, nós nos dedicamos aqui a você refletir e se deixar curar, liberar perdão com os seus pais e avós, pois isso agrada a Deus, você retribuir o bem recebido. Quando você perdoa, você consegue enxergar o que eles fizeram de bom, consegue, por amor e com a presença de Deus, você cuidar da sua própria família. Isso prova a nossa fé, que nós cremos que Deus vai nos capacitar a perdoar, a amarmos a nossa família como um todo. E esse padrão vai ser multiplicado em nossos filhos. Então agora, nessa quarta aula, nós vamos entrar no padrão do pai, o padrão da mãe, padrão bíblico de um pai, perfil de um pai, o perfil da mãe. Vamos falar no decorrer das aulas como ensinar os filhos pequenos, como ensinar os adolescentes, como tratar com os filhos adultos. Então vão ser coisas espetaculares. Mas antes tínhamos que ter essas 3 primeiras aulas que nós temos que ser tratados primeiro. Não adianta agora tu pensar, como é que eu vou fazer com meus filhos se a tua vida está toda desregrada, fora dos princípios e mandamentos de Deus. Não tem como. Seus filhos vão seguir o seu exemplo. É princípio de Gênesis 1, 27 e 28. Não tem como. Nós vamos ser férteis. Aquilo que somos, multiplicamos. Gênesis 1 deixa bem claro que tudo que tem vida que Deus criou, as sementes, as árvores, as plantas, os animais, todos se multiplicam segundo a sua espécie. Pode ver lá, está bem claro. Então nós vamos nos multiplicar segundo a espécie de pessoa que somos, ou em Deus, amoldado,
obedecendo os mandamentos e princípios de Deus ou amoldado ao padrão do mundo. Aí os nossos filhos vão ser do mundo. Não tem como. Ok? Então vamos entrar na quarta aula, o perfil do pai e da mãe. Vocês vão ver coisas tremendas aqui. Parte desse material que nós vamos estudar hoje, nós mesmos aprendemos com o nosso querido Cote, Marcos Borges, da Jocum Almirante, no Paraná, em Curitiba. Trabalho tremendo que eles têm lá na área de cura da alma, cura de gerações. Nós fizemos um curso, a Beth e eu, de 11 dias com ele, oficina da alma, lá com toda aquela equipe, Mirinaldo. Então nós gostamos de dar honra a quem honra. Nós continuamos aprendendo. Primeiro, para a nossa própria vida, e segundo, para poder também compartilhar. Hoje, nossos filhos são adultos, são casados, temos 11 netos, mas nós temos sede de aprender. Deus tem mais. E na multiforme sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus é manifestada na igreja. A todo principado e potestade, como diz Efésios capítulo 3. Então, nós continuamos aprendendo. Ontem, a aula que demos ontem, falei que grande parte é do próprio Jaime Kemp, da nossa querida Judite. Uma parte disso que nós estamos ministrando com vocês nessa aula, e depois numa aula mais à frente, nós aprendemos com o nosso querido Marcos Borges, o Cote de Curitiba. É tremendo o ministério dele lá. Então, o que eu devo saber, eu vou repetir. Esses para mim são muito importantes. A gente entender o coração, a mente de Deus, família, casamento, filhos, não é coisa humana. Não é coisa para o homem meter a mão, não. Porque o Criador fez com objetivos bem claros. E nesse Salmo 112, eu quero repetir, nós já lemos, eu quero repetir para você ter certeza de que essas aulas são mais que aulas. São uma oportunidade de você também cumprir o plano, o projeto de Deus para você e para as suas gerações. Para você ser feliz. Olha o que diz Salmo 112. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Pergunta, você quer ser feliz? Aqui, olha, eu quero deixar bem claro, aqui está falando do homem, o macho, o progenitor, o cabeça, aquele que está perdendo essa característica nessa geração. Mas para Deus não, ainda somos nós, os homens, que nós vamos tratar agora, o grande responsável pela sua família. Quem vai prestar conta para Deus pela sua esposa, pelos seus filhos, somos nós homens. E se você é homem, mas se você, minha irmã, é mulher, esposa, ou vai casar, que já case com essa mente, eu vou estar sendo auxiliadora do meu marido nesse projeto de Deus. Eu quero fazer a minha parte, ainda que ele fale, eu quero fazer a minha parte. Aleluia, diz Salmo 112. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Você tem prazer no que está aprendendo aqui? Ou está sendo chato, que é muito texto bíblico? Você tem prazer? Mesmo que isso doa, nós vimos, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela penetra, ela dói, ela separa o que é juntas e medulas, espírito, alma e pensamentos e intenções do coração. Se você é um homem feliz, porque teme a Deus e guarda e tem grande prazer em seus mandamentos, a Bíblia diz que os seus descendentes serão poderosos na terra. Yes! Eu daria um aleluia. Dá um aleluia. Esse é o teu Deus? É um Deus que tem comprometimento. Quando um homem tem comprometimento com seus mandamentos, em temer a Deus, ele tem comprometimento que os seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Pode dar um aleluia, não tem problema. Pode dar um yes. Cara, que palavra de ânimo. Todo mundo fala mal de casamento. Todo mundo hoje fala mal de filhos. Ter filhos é um peso. Ter filhos atrapalha os nossos planos ministeriais, os nossos planos profissionais. Não, filho, é uma bênção. É uma oportunidade que Deus está dando para nós colocarmos nessa geração, como não é, filhos que vão fazer diferença no meio de uma geração pervertida. Só depende de nós, como pais. Aqui, especialmente o homem, realmente, para ser feliz, temer a Deus e ter grande prazer em seus mandamentos.
Isso eu vou transmitir para os meus filhos. Nós vamos ver com mais detalhe na frente. Também já lemos esse texto, eu quero repetir Gênesis 17, versículo 7. A aliança de Deus com Abraão, através no capítulo 12, através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Jesus veio exatamente para ser a bênção, o elo de ligação de novo, homem, mulher, pais e filhos. Olha o que diz Gênesis 17, Deus falando com Abraão, nosso pai na fé. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você. Agora, preste atenção aqui. Deus não fica restrito a você. A aliança de Deus, ela é extensiva. Entre mim e você, diz Deus, e, olha só, e os seus futuros descendentes. Deus de antemão, se você ainda não tem filho, se você ainda não é casado, eu quero dizer que se você tem aliança com Deus, Deus tem uma aliança contigo com os seus futuros descendentes. Mas para que essa aliança atinja os seus descendentes, vai passar por você. Como pai, como mãe. Aqui, de novo, especialmente como pai. Seus futuros descendentes. E olha o que Deus continua dizendo. Para ser o seu Deus, e como chama a atenção. E, de novo, Deus não para em você. Não existe esse evangelho que você vai para uma igreja, evangélica gospel, para você vai receber. Não. Todo o comprometimento de Deus, tudo que Deus fizer em você, é para ser extensivo às suas gerações. Ele está te chamando. A aliança que ele está fazendo eterna entre ele e você. Também e seus futuros descendentes. Para ser o seu Deus, mas não para. Olha só. E os seus futuros e os seus descendentes. Cara, é muito. Pode dar um aleluia. Cara, isso é motivo, dá sentido à vida cristã, dá sentido ao casamento, dá sentido a querer ter filhos, para estender a aliança, para estender a presença desse Deus na minha vida, através dos meus filhos e netos. Que coisa tremenda, irmão. Que Deus é esse? Uau! Agora então vamos estudar um pouco o perfil do Pai. Vamos rever também um pouquinho o Salmo 127, especialmente versículos 3 e 4. Nós já estudamos esse também, Salmo 127, na aula 1. Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela, inútil será levantar de madrugada, comer pão de sacrifício, tudo é inútil, irmãos. Aí no versículo diz: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Filho não é peso. Filho não é para atrapalhar os projetos humanos, egoístas. Filho é um presente de Deus, é um galardão, é um presentão. Mas também são herança do Senhor, eu expliquei um pouco isso lá na frente. Herança o que é? Herança é alguma coisa que alguém acumula com sacrifício, para quando ele morrer, ele vai deixar para alguém que não conquistou. Eu conquistei, eu lutei para ter, mas eu tenho consciência que quando eu for para o cemitério, eu vou deixar aqui na terra uma herança. O que Deus pede de nós é que nós deixemos aqui na terra os nossos filhos como herança do Senhor. Ele nos dá, Ele nos presenteia com os filhos como uma pedra bruta. Vamos falar na linguagem atual. Ele nos dá como um HD virgem, novo. Nós vamos explicar mais na frente isso. Um HD que está tudo para ser gravado. Ou uma pedra bruta que tem que ser lapidada. Ou um barro na mão do oleiro, o pai, para moldar o nosso filho para ser um vaso de honra para Deus. Os filhos são herança do Senhor. O que você vai deixar na terra de maior valor para Deus são os seus filhos. Porque ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O ouro e a prata pertencem ao Deus. Mas tem um valor inestimável para Deus. São os nossos filhos. Temos que ter consciência que eles têm grande valor para Deus. E é a nossa herança, é a nossa participação, é a nossa marca, o nosso carimbo aqui na terra. É deixar os nossos filhos como herança do Senhor.
e o fruto do ventre, o seu galardão, o seu presente. Como flechas na mão do guerreiro. Preste muita atenção aqui. Como flechas na mão do guerreiro. Guerreiro masculino. São os filhos da mocidade. Homem, você é o guerreiro. Deus colocou os seus filhos também como a pedra bruta para ser a herança, a pérola, para ser a pedra preciosa, a herança do Senhor, também como flecha compara aqui, na mão de um guerreiro. Um guerreiro não pega qualquer árvore, qualquer pedaço de madeira e vai atirar para qualquer lado, não. Pega a madeira certa, da maneira certa e começa a preparar essa flecha para o alvo. Não para tirar a esmo, mas para um alvo. Quais são os alvos que você tem para a vida dos seus filhos? Para o seu casamento, para a sua descendência? Qual é o alvo que você tem? Meu querido, nesse livro aqui, sugiro você ter Conselhos para Marido, Pai e Avô. No primeiro capítulo, eu falo de 22 perguntas. Só vou começar só para você ter uma ideia que nós temos que ter consciência da nossa vida. Aqui eu pergunto, você tem planos e sonhos para a sua vida profissional, econômica e financeira? Todos nós temos planos, alvos, estudar, fazer mestrado, fazer doutorado e não sei mais o que lá, crescer na empresa. A segunda pergunta, e aqui no livro você vai responder sim ou não. Você tem se empenhado em estudar, investir tempo e dinheiro para alcançar esses seus alvos? Na vida profissional, ministerial, financeira. Mas daí eu começo a perguntar, e para o seu casamento, você tem alvos? Para os seus filhos, você tem alvo? E aí vai até a pergunta 22. Na 21 eu faço a pergunta, se você recebesse o resultado de um exame de saúde, e com ele a notícia de que seu tempo de vida se limita a alguns dias, para pensar. Você foi fazer um exame, de repente apareceu lá um câncer. Ou deu um AVC, ou alguma outra dessas doenças terríveis, terminais. Como reagiria e o que faria nesse tempo que lhe restaria aqui? Tem alguns filmes até do mundo que falam sobre isso. Você está preparado para isso? Sim ou não? E a última pergunta do capítulo 1 desse livro. Com certeza você daria prioridade a Deus. Tem mais 2 semanas de vida, 1 mês de vida. A seu casamento e filhos. E não mais ao seu trabalho e estudos. Para você até agora, Deus e sua família são mais importantes e prioritários nos investimentos do seu tempo dedicado, estudos e nos seus recursos pessoais e financeiros? Será que você só vai acordar na hora que tiver a notícia que você vai morrer em poucos dias? Queremos que essas aulas, queremos que esse material te desperte, cara. Desperte, minha irmã, urgente para esse desafio. Você é um guerreiro. Você tem nas tuas mãos, se não tem, vai ter filhos. Deus espera e Deus tem alvos para ele. Você tem? Quais são esses alvos? Irmão, a Bíblia não muda, viu? A maioria dos pais sonha, eu quero que meu filho seja um profissional em tal área, em medicina, em astronomia, Não que não possamos ter, mas qual é a prioridade? A prioridade está aqui em Romanos 8, 17, 18, 19, quando Paulo diz, tenho por certo que as aflições, os sofrimentos do tempo presente não são comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Primeiro alvo que você deve ter para os seus filhos, que eles sejam filhos de Deus, até acima de que você mesmo. Que eles honrem a Deus, que eles amem a Deus. Mas como é que eles vão fazer isso se eles não veem isso em você? Se eles não veem que você
Quando chega nas situações difíceis, tribulações, você murmura, amaldiçoa as coisas, amaldiçoa Deus, amaldiçoa a vida. Como é que eles vão ser nessas situações quando eles crescerem? Como é que eles vão ser a imagem, com a dentro expectativa, aguarda a manifestação dos filhos de Deus? Você tem como alvo fazer dos seus filhos, filhos de Deus? Antes de qualquer coisa. E no 28 e 29 também diz, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Nós vimos na aula 1, há um propósito claro de Deus. Que nós sejamos a imagem de Jesus agora, de Cristo Jesus. Então todas as coisas, Deus coopera, faz cooperar para o nosso bem, para cumprir o chamado. Qual o chamado? Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você tem esses alvos para os seus filhos? Seus filhos sejam parecidos com Jesus cada vez mais? Você fala para ele, eu fiz isso, irmão. Eu sentava com os meus filhos, a minha esposa e eu, depois ela vai ministrar, nós vamos contar mais lá na frente, um semicírculo, e eu sentava no meio e perguntava para minha esposa e para os meus filhos, o que que o papai faz que entristece vocês? Para minha esposa, o que que eu faço que entristece vocês? O que que o pai, como é que o pai tem agido que não é parecido com Jesus, com Cristo Jesus? E eles falavam os não poucos defeitos que eu tinha ainda de caráter. E é claro, depois a Beth sentava, depois o Gil, e aí cada um podia expor. Porque o nosso alvo como família era ser todos parecidos com Jesus. É um alvo que está na Bíblia, meu irmão. Ah, pode ter, meus filhos, nenhum deles fez faculdade, irmão. Todos eles casaram antes de fazer faculdade, mas casaram com homens e mulheres de Deus. E já casaram no ministério e pro ministério. Agora, todos eles estão fazendo depois de casados. Hoje tem facilidades de fazer via internet e tal coisa. Irmãos, faculdade hoje detona com a maioria dos jovens. Tem se tornado um ambiente de prostituição, de drogas, de festa. Não é prioridade, não. Não que não possa fazer, tá? Não estamos doutrinando em cima disso. Então o alvo, irmão, de Deus tem que ser o seu. Que todos no momento de maior pressão, maior aflição, sejam verdadeiros filhos de Deus, porque a ardente expectativa da criação aguarda. E os alvos que você tem que empreender para eles e para a sua vida é ser cada dia mais a imagem de Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Então, o alvo, nossos filhos como herança e filhos de Deus, a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém de você? É tão simples, querido, mas tudo começa por nós. O que é que o pai dá ao filho? O que é que o pai transmite ao filho? O pai, o homem, o progenitor, que algumas vezes a palavra traduzida por pais na Bíblia fala da paternidade, aí está falando do pai e da mãe que influenciam na paternidade dos filhos, mas algumas vezes fala de pater, do próprio pai progenitor. Aqui nós estamos falando do pai progenitor de novo. O que que ele dá ao filho? O que que ele transmite? Queira ou não queira. O pai dá direção, orientação, vocação e identidade ao filho. É tão simples, irmão. Quando um pai não é o que diz no final, quando o pai não é presente, quando ele não tem essa responsabilidade, ele toca a vida de qualquer jeito, ele não se posiciona como pai, como cabeça, como sacerdote na sua casa, os filhos ficam desorientados. Esses tempos nós ministramos na vida de um casal lá do sul de Santa Catarina, precioso, homem de Deus, filho de um pastor de influência tremenda numa grande organização religiosa. Um homem que deu a vida pelo evangelho, mas esse irmão hoje já há mais de 40 anos, cara, sem direção profissional, sem direção ministerial, sem um propósito de vida ainda, vendo o casamento ruir, uma falta de uma identidade dele mesmo, apesar de nenhum amor pelo Senhor, de querer servir a Deus, mas não tinha em si formatado o homem que ele quer ser. Por quê? Porque o pai se preocupou tanto com o evangelho, influenciou tantas pessoas, mas não deu a sua cooperação na identidade, na direção, na vida do filho.
de todos os filhos, porque depois os outros irmãos eu conheci alguns também, irmão. E o pai dá limite. O pai põe a disciplina. O pai dá orientação. O pai dá amor. O pai demonstra firmeza e ternura. Irmão, como para mim foi difícil isso daqui. Porque eu era um homem muito duro. Alemão grosso, né? Sou Giovanni Zimmermann. Chama man alemão uma vez, ah? O alemão, por si só, ele é meio grosso uma vez, ah? E eu era muito grosso. Eu não sabia dar o limite com ternura. Nós vamos abordar um pouco mais na frente isso. Mas eu nunca abdiquei, ainda que eu errasse na forma dura demais de ser, depois eu pedia perdão para minha mulher, para meus filhos. Então essa palavra limite fala de que o pai é que tem que dizer até onde a criança vai, até onde a criança não vai, o que ela pode, o que ela não pode fazer. O pai estabelece essas coisas, a disciplina, dá orientação, não pega numa tomada, não puxa essa toalha, vai cair as coisas de cima. O pai estabelece essas coisas e a mãe, é claro, como auxiliadora idônea, a Beth vai compartilhar depois em seguida, a posição da mãe em tudo isso. Mas se o pai não toma essa posição, a criança fica com deficiência na sua formação. E é o que nós vemos na maioria hoje. Além do limite também, é óbvio, vemos aqui, ele está implícito. O amor, o pai tem que demonstrar esse amor com firmeza e ternura. Vou detalhar um pouquinho mais ali na frente. Então, quando a gente vai em muitas casas por aí, ou recebe casais na nossa casa com filhos pequenos, médios ou grandes, o que a gente mais tem visto é o pai chega em casa e os filhos badernam, os filhos brigam. Quem é que trata? Quem é que vai lá? Um filho se machuca, quem é que... É a mulher. Parece que me perdoa a palavra, o banana não acordou que ele entrou em casa, o cabeça entrou em casa, o responsável pela família entrou em casa. Aquele que estabeleceu em Deus alvos, metas, disciplina, limites dentro de casa. Ele entrou, ele tem que aliviar a mãe. Por isso que muitas mulheres cansam, especialmente quando a mulher trabalha fora, que já vem cansada, que é uma coisa que para nós não tem fundamentação bíblica. Isso desestrutura um lar, vamos abordar isso algumas vezes, repetidas vezes inclusive. Mas se o pai entra em casa, senta na frente da televisão, ou de um jornal, ou da internet, e esquece que ele é o pai, isso vai fazer prejuízos tremendo na vida dos filhos. E um desgaste tremendo para a mãe. E o pai é que dá segurança também. O pai homem, com H maiúsculo, o pai que Deus sonhou, que Deus planejou, que é a imagem de Deus como pai, já vamos ver em seguida aí, Hebreus 12, ele é que tem que ter o cuidado, a provisão, ele é que dá segurança dentro de casa. Então, com meu irmão, se você é homem, se você é pai, você vai ser pai. Irmão, tu entrou em casa, cuida, zela, faz cumprir aquilo que você determinou em Deus para os seus filhos, para a sua família, para o seu lar. Como eu falei, eu errei muito, determinei coisas preciosas de Deus, mas errei muito na forma de aplicar pela minha ira, pelo meu desequilíbrio emocional, mas também não tive, graças ao bom Deus, a dificuldade de me humilhar, pedir perdão para minha esposa e para meus filhos, N vezes, o papai errou, o papai falou duro demais, o papai agiu com ira, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Vamos ver ali na frente. Então, o pai representa a imagem de Deus. Temos que ter consciência disso. Hebreus 12 é bem claro, até começa dizendo que é na luta contra o pecado. Não derramamos o nosso próprio sangue, mas temos que lembrar da palavra de ânimo que ele nos dá. Filho, eu disciplino, corrijo todos quanto amo. Olha só, quer dizer, a imagem de pai é aquele que ama, e porque ele ama, ele põe disciplina, ele põe limite, ele estabelece segurança, e isso vai refletir, facilitar ou dificultar que os nossos filhos entendam a imagem de Deus como pai. Eu desafio você a ler Hebreus 12 com muita convicção, ok? Então o pai presente e o pai ausente, é isso que nós estamos tentando falar. Às vezes o pai está em casa, mas está ausente como homem, como responsável. E pior ainda quando o pai é aquele que trabalha 2 turnos e não tem tempo para nada, viaja um monte. Os filhos não sentem essa direção em casa, esses limites em casa, essa segurança, porque o pai está sempre fora. Ou quando está dentro, ele continua ausente. Ele não assume a sua posição.
o pai ausente vai trazer sérias dificuldades também na área da sexualidade dos filhos. Eu vou abordar um pouquinho melhor isso ali na frente. Por que tem tantos homossexuais hoje? Porque estão tentando botar a goela abaixo que isso já vem no DNA da criança. É mentira, não existe prova científica isso. A criança vai tendendo à homossexualidade pela falta do perfil do pai. Pela falta da posição de um pai homem. De um pai que dá tudo isso que nós estamos falando, direção, limite, segurança para sua casa, para sua esposa e para os seus filhos. Aí os filhos perdem a referência e vão começar a ter essas tendências homossexuais, mulher para o lesbianismo, o homem para ser gay. Por favor, querida, é muito sério tudo isso que estamos aprendendo. Então, nem dentro do perfil do pai, o amor é a justa medida da afeição e de limites, de firmeza e de ternura. Afeição, carinho e limite. Não, agora não, filho. Papai falou não. Firmeza e ternura. Você diz um não, mas diz com ternura. Não faz como eu fiz tantas vezes, com grosseria. Aí você anula aquilo que você está fazendo. Já vamos ver depois, em outra aula, textos muito claros sobre isso. Então, se há uma justa medida no pai de um amor verdadeiro expressado em afeição, com limites, em firmeza, mas também ternura, isso vai produzir segurança nos filhos e desenvolver neles desde pequeno e cada vez mais o quê? A própria criança começa a ter disciplina. Eles se preparam para vencer seus impulsos egoístas e pecaminosos. Está muito claro isso lá em Hebreus 12, versículo 4, 5, por aí. Porque fala até da nossa própria vida. Na nossa luta contra o pecado, não derramamos o próprio sangue. E em seguida fala da paternidade de Deus, que Deus trata com o nosso pecado com a disciplina. Se os nossos filhos são disciplinados contra o pecado, contra a natureza adâmica deles, desde pequenininho, com o mesmo amor que Deus tem por nós, eles não vão ter dificuldade, ou vão ter menos dificuldade de lutar contra o pecado. Também, se houver essa justa medida de afeição e limite, de firmeza e ternura na vida do pai para com seus filhos, eles vão ter orientação. Eles conhecem e crescem em buscar a sua própria identidade em Deus, o seu futuro em Deus, como o seu próprio pai. Porque eles estão vendo Deus no Pai, a imagem, de novo, Gênesis 1, a imagem de Deus no Pai. Irmãos, não confundo isso com levar filho à igreja. Por favor, não confundo isso que a minha igreja tem um ministério infantil, a minha responsabilidade é levar eles para o culto. Não aterrorizem seus filhos, por favor. A igreja já vimos na Família Cristã 1, depois eu vou dar uma repetida nisso, já vimos na aula número 1 do módulo 2, cara, não, irmão, não é isso. É isso que nós estamos falando aqui, é que o meu estilo de vida, a minha maneira de ser, atrai os meus filhos para Deus. Eu sou a imagem de Deus em casa como homem. Você é. Então isso vai ajudar eles a ter a sua própria orientação na sua vida cristã. Não é como nós vemos hoje, filhos chegam na adolescência, a igreja não existia em casa, os pais só levavam os filhos na igreja, mas não eram igreja. O pai não era líder, não era sacerdote, a mãe às vezes liderava em casa, os filhos vão para o mundo. E outra coisa, quando existe no pai a justa medida entre afeição e limite. O pai é carinhoso, mas também diz não. O pai diz não, mas diz com firmeza, mas também diz com ternura. Isso produz nos filhos segurança moral. Eles buscam a sua própria identidade e santidade cristã. Não uma vida de aparência religiosa. De novo, voltamos. Aquilo que nós somos, multiplicamos. Princípio de Gênesis. Deus os abençoou, disse, homem e mulher, macho e fêmea, sejam férteis e multipliquem-se. Aquilo que você vai multiplicar. Se você é um hipócrita, um fariseu, se você leva os filhos na igreja e sai da igreja falando mal dos pastores, dos irmãos, da pregação, não queira que os teus filhos sejam diferentes. Agora, se você é um homem de caráter, um homem que tem convicção em Deus, que busca Deus, um adorador, seus filhos vão seguir o seu exemplo. Ok? Aleluia. Então, o equilíbrio entre amor e disciplina
É fundamental entender, irmão, que amor, nós vamos ver também esses versículos, amor na Bíblia está vinculado à vara, à correção, a castigo. Não é isso que pintam por aí, o pai que ama, o filho faz o que quer. Não, não. Então esse justo equilíbrio entre amor e disciplina, na dose certa, cura. Cura o que? A natureza adâmica que está nas crianças. Elas nasceram com isso, nós vamos ver a indisciplina, a estultícia, a maldade está no coração da criança, veio desde Adão. Mas quando nós, como pai, exercemos amor e disciplina na medida certa, cura. Mas na dose errada pode matar, como qualquer remédio. Quantas pessoas tomam remédio em doses grandes para quê? Para morrer. Assim um pai ou uma mãe que não usam o amor e a disciplina com equilíbrio na dose certa, pode matar, já vamos ver isso com detalhe. Amor sem disciplina, o que gera na criança? Libertinagem, rebeldia e vergonha, é o que vemos na maioria hoje, irmãos. Crentes, pastores, filhos indisciplinados, filhos que envergonham o pai e envergonham a mãe. Irmão, por favor, um parêntese. Não estamos falando aqui que filho de pastor não pode errar. Nunca coloque esse julgo sobre seus filhos. Não, mas você é filho de pastor. Não é isso. Ele é uma criança. E você, como pai, tem que botar esse equilíbrio entre amor e disciplina. Porque se você não botar amor e disciplina, ou só amor, meloso e botar disciplina, não tem como. Vai ser uma criança que vai viver em libertinagem, em rebeldia e vai dar muita vergonha. Nós vamos ver tudo isso em textos bíblicos. Agora, também o amor sem afeição. Amor que você fala, que ama, dá presente e não sei o que lá, mas não dá afeto. Você exige dos seus filhos disciplina aqui, disciplina lá, mas não traz afeto, não é carinhoso. Muitos de nós, especialmente o pessoal da minha faixa de idade, 25 anos, né? Né? Tô com 59, já passado um bocado, né? Mas a nossa geração, muitos de nossos pais erraram por excesso de dureza, mas não foram afetivos. O que isso gera? Isso traz legalismo e distancia os filhos e gera revolta. Então, mais uma vez, amor e disciplina tem que estar muito bem equilibrado na vida de um pai. Ele, na dose certa, cura, mas na dose errada, mata. Um amor sem limite, o filho faz o que bem entende. Vai trazer muita vergonha para o pai. Mas um amor também só com rigidez, sem afeição, vai afastar os filhos. Chega na adolescente e eles, primeiro que abraçar lá fora, eles caem na prostituição, na homossexualidade lá fora, porque faltou isso em casa. A casa, isso aqui quem diz é o Cote, né? O Marcos Borges da Jocum, Almirante, ele disse, acho tremenda essa frase, tá? A casa é uma construção de cimento e tijolos. E nós achamos que como homem, nós temos que construir uma casa. Não, muito mais do que isso. Nós como homens, temos que fazer da nossa casa um lar. O que é um lar? Lá é uma construção de valores e princípios. Cara, nós não podemos errar nessa área, querido. Não podemos errar. Repita aí. Eu não posso errar. Vai custar muito caro. Talvez a eternidade dos seus filhos e a sua. Porque nós já lemos, Noé andava com Deus no meio de uma geração pervertida. E Noé fez a história da sua família e salvou toda a sua família. Você tem essa responsabilidade também de construir valores e princípios dentro da sua casa. A afeição é expressada em atitudes e palavras de afeto, de carinho, de expressões práticas de amor. E essa afeição manifestada produz, aí você diz, mas Giovanni, eu nunca recebi carinho dos meus pais, eu não sei, eu não tenho jeito para fazer. Você é nova criatura? Você está em Cristo? Lembra da aula anterior? Você já perdoou os seus pais porque eles não souberam ser carinhosos, afetivos com você? Você pode mudar a história das suas gerações, deve mudar. E o que produz quando você consegue? Como eu, irmão, venci a minha ira.
Hoje me tornei, com o tempo, um pai carinhoso, extremamente carinhoso. Até hoje, seus filhos são grandes, casados, sentam no colo, vivemos abraçados, de mão dada em casa, fazendo cafuné. Eu estava agora recentemente com o nosso filho Rafael, e não sei onde é que nós estávamos, eu fazendo cafuné nele, e assim, fazendo um carinho aqui nas costas dele. Aí ele olhou para mim: pai, muda de lugar, senão daqui a pouco vai furar. É disso que nós estamos falando. Afeto. Se você faz isso, isso vai produzir nos seus filhos, primeiro, uma compaixão sua por ele, que quando você abraça, você sente a fragilidade dele. Mas também nos filhos vai produzir uma compaixão pelos pais. E essa compaixão por todos, por isso que todos os nossos filhos hoje estão no ministério, porque eles têm compaixão pelas pessoas. Onde é que eles aprenderam isso? Ah, porque o Giovanni e a Beth levavam eles na igreja. Aprenderam em casa. Num pai que errou muito, mas se quebrantava, pedia perdão. E nós buscamos em Deus consertar aquilo que estávamos errados. No perfil do pai também vemos que o pai tem que transmitir uma solidariedade e companheirismo. Como? Sendo afetivo, sendo carinhoso. Essa solidariedade e companheirismo que você tem com seus filhos, eles vão ter com você. Eles vão ter depois com outros. Acho que eu falei. Se não falei, eu vou falar, não com orgulho, sabendo que isso é pura graça. Quando recentemente o Rafael, esse nosso filho que é missionário na África, disse para um pastor, cara, como que ele encheu meu coração. Para esse pastor que depois falou para mim: o meu sonho é ser no mínimo 10% do pai que meu pai foi para mim. Ele tem 3 filhos. Irmão, que alegria. Onde é que isso desenvolveu? É o cumprimento da palavra, não é o Giovanni, não. É que o Giovanni temeu a Deus e procurou andar, ter prazer nos mandamentos de Deus e colocar esses princípios em prática em casa, irmão. Deus faz a parte dele. Nós já vimos. E traz também, quando o pai é afetivo, o pai é carinhoso, com limite, traz um fortalecimento emocional. E a criança, o adolescente, depois vai aprender a amar e ser amado. Ao contrário, quando não existe, irmão, chega na adolescência, os filhos se distanciam dos pais e vão receber isso lá no mundo. Vão abraçar as meninas, vão abraçar os rapazes, outro de outro sexo ou até do mesmo sexo. Onde é que faltou isso? Em casa, com o pai. Aleluia. Então o equilíbrio entre amor, afeição, disciplina, com limite, vai produzir respeito e maturidade nos filhos. Vai produzir uma convivência sadia, uma convivência respeitosa no lar, irmão. O lar é um pedacinho do céu. A Beth vai abordar um pouco mais sobre isso. Não pode ser a porta do inferno. Quem faz isso somos nós, especialmente nós, os homens. Então, amor sem disciplina e limites, leia comigo. Amor sem disciplina e limites gera libertinagem, rebeldia e vergonha. Guarde isso, irmãos. Como a maioria faz, acha que amor é dar tudo para os seus filhos, trabalham os dois fora, chegam estressados, não querem ter choque com os filhos, então vão deixando os filhos de qualquer jeito. Por isso tem que rever essa posição, dos dois trabalharem de fora e entregarem os filhos para o outro. Cuidado, irmão. Disciplinas e cobranças sem amor, ainda que você ensine princípios bíblicos, mas isso sem amor. E afeição é legalismo e distancia os filhos e gera revolta. Está bem claro isso aqui. Deus até nos adverte para nós mesmos como pai, para a gente não se revoltar quando Deus disciplina. Onde é que nós aprendemos isso? Teria que ser na nossa infância. Como é que nós vamos ensinar aos nossos filhos que Deus disciplina? Deus é duro, mas Ele é amoroso. Tem que ter equilíbrio. Hebreus 12, 5 a 10 mostra bem claro isso. O pai representa a autoridade, o que é diferente de autoritarismo. Não é o general em casa. Quem constrói ou destrói a proteção moral, sexual e espiritual dos filhos é o pai. Isso não vai mudar, irmão. Por isso que tem tanta homossexualidade. Os homens, nós homens, estamos faltando na nossa posição que Deus determinou. Mais na frente nós vamos repetir de novo alguns princípios sobre isso. Enquanto o pai inspira liderança, ele mostra que ele sabe, ele tem alvos para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família. Ele teme a Deus, ele tem grande prazer em seus mandamentos. Não tem como
seus filhos vão ser uma geração abençoada de homens íntegros. Então o pai inspira liderança, os filhos, a mulher seguem ele. Agora a mãe é administradora, ela faz o gerenciamento do lar, ela é a auxiliadora idônea do homem. Para isso é óbvio, ninguém tem maior autoridade, pelo menos na nossa convivência, tão perto que nem a minha esposa. Ela vai ministrar agora essa parte da mulher, o perfil da mãe como mulher. Olá, é uma alegria poder participar dessa matéria tão importante para nós como pais, como família cristã. Realmente, nós como esposas, formamos junto com o nosso marido uma equipe. Trabalhamos como uma equipe na criação dos nossos filhos e do nosso lar. Agora eu vou falar sobre o perfil da mãe. Nós vimos a importância do pai, né? Ele que dá a direção, o limite, a identidade para o filho. E a mãe, então, toda a parte emocional, a formação emocional do filho. Nós vamos ver, então, o perfil da mãe. A mãe comunica submissão, sossego, segurança, paz e apoio ao marido e aos filhos. O Salmo 131:2 fala muito bem sobre isso. Fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Então nós vemos ali que a mãe transmite toda essa segurança, esse aconchego para o filho. A sua função, a função de nós como mães é nutrir física e emocionalmente com atenção, cuidado, solidariedade e amor que são próprios de nós mulheres. Também é a nossa função consolar, com palavras e gestos que confortam, animam e dão força no lar. E também confiar, pois a mulher é dado maior graça e sensibilidade para acreditar, para dar credibilidade a nós mesmas e aos que nos rodeiam, como no lar, pelas nossas palavras e atitudes de fé ao nosso Deus. Isso a gente vê muito importante nas prisões, né? Mesmo quando tem um prisioneiro lá, as maiores filas são das mães e das esposas. Porque a mulher nunca deixa de acreditar, a mãe nunca deixa de acreditar no filho. Ele pode ser um bandido, mas ela sempre tem esperança que ele vai mudar. Nós mães temos essa função. A mãe presente no lar, ela facilita ou dificulta o relacionamento dos filhos com o Espírito Santo. O pai representa a autoridade de Deus, a paternidade de Deus. A mãe é a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é aquele que nos consola, que nos guia em toda a verdade, que nos protege e nos anima. Assim é a mãe no lar, tá? A mãe, ela estabelece vínculos e relacionamentos mais profundos. Ela é o elo que liga ou distancia o pai e os filhos, né? A mãe é o elo. Ela é importante nos relacionamentos familiares. É a edificadora do lar, pois também tem mais facilidade de sofrer, perdoar e consolar. Nós vimos que homem e mulher são bem diferentes. O homem é mais razão, a mulher é mais emoção. O homem, ele foi feito para sofrer pressão, a mulher a dor. Então as nossas naturezas são bem diferentes e se complementam. Por isso devemos agir como uma equipe no lar, né? Sim, sua presença mansa e dócil desenvolve a cura e a saúde emocional dos filhos e do marido. Isso a gente vê lá em 1 Pedro 1:6, né? Como é importante aquela beleza interior da mulher, mansa e dócil. Essa presença desenvolve uma cura e uma saúde emocional
dos filhos e do marido, dá uma estabilidade, uma estrutura emocional no lar. A mãe ausente, aquela mãe que às vezes trabalha fora, né? Terceiriza seus filhos, ou mesmo em casa, ela procura outras atividades que não estar presente na vida dos filhos, ou aquela mãe ferida emocionalmente, ela vem de uma criação onde houve muitos sofrimentos e perdas, ela foi muito ferida na alma, ela causa problemas, pode causar problemas crônicos e bloqueios de relacionamento com o marido ou pais e às vezes até os sogros dela, né? Ela tem dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque ela foi muito ferida na sua infância, na sua criação. E isso muitas vezes gera um ambiente de amargura, de incredulidade e às vezes até de desânimo. E muitas vezes leva os filhos a uma frustração, insegurança e prisão emocional. Olha como é importante nós sermos uma mãe equilibrada emocionalmente em Deus. Por isso, né, as matérias anteriores que o Giovanni ressaltou a importância de nós sermos curados para gerarmos filhos sadios, né? Um lar onde a mulher é amargurada, iracunda, rixosa, briguenta, reclamadeira, descontente, é um verdadeiro pedacinho do inferno, né? E esse não é nosso objetivo. Provérbio 21:9 afirma: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Olha só. Provérbios 27:15 confirma: o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar óleo com as mãos. Então, em muitos lugares, uma torneira pingando, um chuveiro pingando, serve até de arma para presos, armas de tortura em prisões. Porque não há nada mais chato do que você dormir com uma torneira pingando, né? Um gotejar contínuo. Pim, pim, pim. Pode levar a pessoa até à loucura, às vezes nas prisões, né? E assim também, uma mulher assim, ela se torna chata, né? E contê-la, às vezes, é como pegar óleo com as mãos, que é quase que impossível, né? É impossível pegar óleo com as mãos. Ao contrário, a mulher sábia, ela edifica a casa. Provérbios 24:3 nos desafia: com sabedoria edifica-se a casa e com inteligência ela se firma. Precisamos ser mulheres sábias que edificam seu lar, né? Que firma o lar com inteligência, sabendo o nosso papel, a importância do nosso papel como ajudadora idôneas ao lado do nosso marido. Provérbio 14:1 diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba. Muito importante avaliarmos qual atitude nós estamos tomando em nosso lar. De mulheres sábias ou de mulheres insensatas? Provérbios 24:13 diz: saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcioná-lo. E a palavra diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Isso é uma área que nós temos que estar sempre dependente de Deus, em cada situação que vivenciamos em nosso lar. A mulher mais mulher deve expor os seus sentimentos e necessidades, falando assim. Essa é uma regrinha de 3 que eu aprendi no meu casamento. Eu tinha um marido colérico sanguíneo, né? E eu flegmática. Então eu tive que aprender a conviver. E uma das coisas que evita muito briga é essa regrinha de 3 que eu vou falar aqui. Como? Falar.
Nós precisamos falar. Nós não somos vaquinha de presépio, que só falamos assim, amém, amém. Não, nós precisamos dar a nossa opinião. Somos mulheres inteligentes, mulheres sábias que dão suas opiniões. Só que, na hora certa, né? Quando há tranquilidade, um momento certo para uma comunicação. E nunca numa hora de discussão ou de um estresse. Tá? Então nós temos que saber a hora certa de falarmos. E de maneira certa, sem cobrar do outro ou agredir o outro. E é claro, com voz baixa e mansa. Então a maneira que você fala, a sua comunicação vai ser aceita ou não. Porque quando você agride, quando a Bíblia diz que há pessoas que têm espadas na língua, né? Estão sempre querendo ferir o outro, agredindo, cobrando. A outra pessoa já fica numa autodefesa, ela já fica pronta para se defender. Mas quando você fala em voz baixa, mostrando a sua necessidade, há uma abertura para a comunicação. Alguns textos de sabedoria que nós vemos na Bíblia, né? Efésios 5:33 diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, ao homem, Deus pede o amor. À mulher, Deus pede que a mulher trate o marido com todo o respeito. O marido, ele precisa se sentir respeitado. A pior coisa para um homem é tirar dele esse respeito, ele não ter significado. Aquela mulher que destrata o marido na frente dos outros, que expõe os defeitos do marido, ela está tirando o significado dele. Isso é a pior coisa que existe para um homem. Provérbios 12:18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então, nunca ter palavras agressivas na nossa boca, que ferem, que machuquem, ou mesmo, às vezes, aquela mulher que gosta de ofender a mãe, a sogra, no caso, né, os familiares, porque sempre nós vamos estar defendendo o nosso sangue. Então, por pior que sejam, né, nossos familiares, ninguém gosta que ofende um pai, uma mãe, um irmão. Então nós precisamos ser sábios nisso. Tiago 3:8-10 diz assim: a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então nós temos que vigiar a nossa língua, que a Bíblia diz que ela não é nada boa, ao contrário, ela tem veneno mortífero. Muitas vezes nós bendizemos uma pessoa e ao mesmo tempo amaldiçoamos. E nós precisamos ser sábias e vigiar nessa área. Malaquias 4:5-6 diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então esse versículo a gente bate muito nessa tecla. É importante que nós, pais, nos acheguemos aos nossos filhos. Veja bem, primeiro diz que o pai aos filhos e depois os filhos aos pais. Isso significa né, que primeiro os pais têm que tomar esse passo e depois nós teremos o coração dos nossos filhos. Então, pais, né, vamos nos achegar aos nossos filhos, vamos chegar ao nível deles, como criancinhas, como bebês, crianças, adolescentes, jovens, filhos casados. E aí nós vamos realmente ter o coração dos nossos filhos. Antes que o Senhor venha e fira essa terra com maldição. E o que está acontecendo hoje em dia? Essa geração de hoje é uma geração bendita ou maldita? É uma geração maldita. Quantas coisas, rebeldia, né, na juventude hoje,
porque o Senhor veio à terra, porque os pais estão longe dos filhos, estão terceirizando os filhos, estão deixando os filhos, a responsabilidade que é deles, na mão de outros. Então isso é muito importante. Agora nós vamos fazer algumas perguntinhas para refletir e renovar, tá? Você já pensou na importância do seu papel no lar como mulher, de ser ajudadora idônea de seu marido, de poder gerenciar, ele dá o governo, mas você administra e gerencia o seu lar? O que você tem feito de modo prático para fazer toda a diferença como mulher, que não é comum, mas que é uma mulher mais mulher, que faz do seu lar um pedacinho do céu? Então, o que você tem feito? Qual tem sido o seu esforço, o seu esmero, para que você realmente possa ser uma mulher que faz a diferença no seu lar e transforme nós mulheres, cabe a nós mulheres, a fazer o ambiente do nosso lar, né? Diz assim, ó, que o homem dá a casa, a mulher transforma num lar, né? O homem coloca janelas na casa, a mulher coloca as cortinas. Todo o aconchego, o ambiente acolhedor para o marido e para os filhos, essa influência é da mulher. É ela que prepara o lar dela para ser um pedacinho do céu. Agora nós vamos ver também uma parte muito importante sobre as necessidades básicas de uma criança. Nós sabemos que nós somos resultado da nossa criação, daquilo que nós vivemos com nossos pais. E isso começa desde a vida intrauterina até a nossa vida adulta, o tempo que nós convivemos com nossos pais. E quando essas necessidades são supridas na infância, automaticamente nós vamos ter uma adolescência mais branda, porque nós sabemos que um dos períodos mais difíceis do ser humano é a adolescência, né? É aquela falta de identidade, é aquele período de transição de criança para jovem. Então, quando essas necessidades são supridas na infância, nós vamos ter um adolescente bem mais brando, um jovem mais maduro e um futuro cônjuge mais ajustado. Agora, quando a criança não teve nada dessas necessidades na sua infância suprida, ela vai ter dificuldade na adolescência, na juventude e no próprio casamento, na vida adulta e no próprio casamento. Já vou mostrar aqui, vamos ver essas necessidades. Primeiro, amor, né? A criança necessita de amor e nós vimos que o sinal de amor também é disciplina, né? Segundo, afeto, que é carinho, beijos, abraços, toda aquela parte emocional, que dá um equilíbrio emocional para a criança. Terceiro, aceitação. A criança saber que o pai e a mãe a amam, que aceitam como ela é, com a sua individualidade, temperamentos, talentos, toda a singularidade que Deus a criou, ela é aceita, tá? O quarto, elogios, muito importante, a criança precisa de autoapreciação, ela precisa de elogios. Então quando a criança traz um desenho, né? Às vezes é um rabisco, mas você tem que elogiar, você tem que saber que ela se esforçou para fazer aquilo e ela merece elogios, palavras de apreciação. O quinto é limites, a criança precisa saber os limites, até onde ela pode e até onde ela não pode. Essa é uma arte no ensino, é mostrar às crianças o limite. O sexto, a disciplina. Ela tem que saber que quando ela ultrapassa os limites, há uma consequência, que é a disciplina, tá? E o sétimo, então, a segurança. Ela sabe que ela é cuidada, que ela é protegida, que ela é nutrida, que ela é alimentada, cuidada, que ela não precisa se preocupar. Isso traz uma segurança emocional.
Então, como eu estava falando, todos nós temos um tanque emocional. Esse tanque emocional é semelhante a um tanque de gasolina. Quando nós recebemos todas essas necessidades na nossa infância, supridas, o nosso tanque emocional vai estar cheio. E automaticamente nós vamos para o casamento mais preparado, porque nós estamos supridos emocionalmente. Mas quando nós não fomos, né, tolhidos de dessas necessidades ou dessas necessidades, automaticamente nós nos tornamos aquele cônjuge sugador, suga-suga, né, que exige do outro. Tudo aquilo que ela não recebeu na infância, ela vai querer que o cônjuge a supra. E isso a torna, às vezes, uma pessoa possessiva, traz problemas para o casamento. Então é muito importante, desde pequenininha, nós darmos esse carinho, o afeto, a aceitação pelos nossos filhos, elogios, limites, disciplina, segurança, né? Nesse terceiro ponto, eu gostaria de ressaltar, nunca comparar um filho com outro. Nós podemos ter muitos filhos, cada um vai ser diferente. Há uma singularidade por Deus mesmo, dada a cada filho, e nós precisamos aceitar e valorizar.